Digo, muy bueno. Muy bueno. Yengi quien. Yengi. Batom. Ingueta. Nossa Pilatim, muito obrigado por mais uma vez tirar o seu tempo para podermos conversar um pouco, né? E aproveitarmos ou bebermos um pouco da sua sapiência. É importante passarmos essas mensagens de modo a fazer parte, né? Do que a própria geração, né? Do que a própria fase, né? O que nos traz a fase, né? Então, estás a fazer parte disso e nós agradecemos. Como está o Dibo? Estamos bem. Estou bem, particularmente. Vivos ainda. Muito bom, muito bom. Sobre o que o Diba pretende nos falar hoje? Hoje vamos continuar a tratar sobre a estrutura da família. Mas vamos falar sobre o propósito. Porque no vídeo anterior, né? No encontro anterior, nós falamos sobre o casamento. Sim. Quando explicamos que o dote não seria o casamento, porque o dote não é o casamento. Sim. Explicamos também a tendência que alguns pais têm de levar os filhos para serem abençoados, né? As pessoas pagam até por essa bênção, para que os filhos possam ser abençoados por pessoas que depois, daqui a uns 16, 20, às vezes 10, 12 anos, o menino que foi abençoado por ele passa, até 12 muito, 4 anos, às vezes, o menino que foi abençoado por ele passa bem na frente dele, já é um rapaz de 18, 20 anos. Mas a pessoa que abençoou não sabe. E eu é quem abençoei esse rapaz. É capaz de você, é provável, né? É provável, capaz seja, que numa casa, vocês pegam, por exemplo, o pastor que abençoou, né? O pastor daquela família que já não aparece há uns 20 anos. Quando ele voltar naquela casa, pode não saber no número de 12 filhos, quais foram os filhos que passaram na mão dele. Porque já estão todos grandes e deve-se explicar. Não estava aquele neném que havias abençoado. Não se sente. Porque não se pode. Não se pode. Quem deve abençoar os filhos são os pais. Quem deve abençoar os filhos são os pais. E quem deve procurar a proteção dos filhos são os pais. E esses pais que acompanham o filho até ao casamento. O ponto mais importante da vida humana. É quando você, uma entidade, um ser, que veio de algum lugar, recebeu algum propósito, e foi indicado desde o teu destino, o outro teu lado, nesse caso tua parceira, depois você faz uma viagem, porque alguns nasceram 10 anos antes das parceiras dele, alguns nasceram 5 anos antes, dias diferentes, quer dizer que você viajou primeiro, você foi primeiro, você lhe deixou. Depois ela vai seguir, talvez em um outro lugar. Você nasceu na Lunda, ela nasce em Luanda. Ela pode nascer em Banzacom. Mas depois de um tempo, vocês voltam ou vocês se encontram para poder se casar. Para poder se casar. E formar o que os antigos chamaram de macuela. Macuela não é apenas sobre o número de mulheres que você deve arranjar.
ou que você tinha que arranjar. Não. As pessoas hoje casam do tipo, nós casamos muitas mulheres porque os antigos faziam. Ou nós vamos ter que casar muitas mulheres porque os antigos faziam. É tudo muito superficial. Parece tudo muito programado, nada é natural. E o que acontece? Muitas das pessoas que hoje estão juntas só sabem que elas estão juntas por algum propósito, mas não conhecem o propósito de vida do parceiro. Muitos. Não conhecem o propósito de vida do parceiro. E se esse parceiro não for para si? Porque o propósito dele não condiz com o teu. Como alguns preferem dizer, o signo astrológico dele não condiz com o seu. É compatível. Não é compatível. Sobre ter muitas ou poucas mulheres. Todo homem tem o direito de ter quantas mulheres ele quiser. Isso é um direito e não pode ser tirado a ninguém. Alguém que diz que não, eu gostei da fulana, mas também gosto da fulana. Ou vou deixar fulano vai ficar com a fulana. Na sociedade, né? Na humanidade, todo homem tem esse direito. Mas nem todos devem, porque querer não é poder. O poder é algo que está codificado no interior da pessoa. Eu posso até onde eu sou. Eu faço aquilo que eu sou, aquilo que eu fui capacitado a fazer. Viver a vida significa viver o propósito. Aquilo que você foi codificado a fazer. Não que alguém veio e disse que você deve fazer, ou você deveria fazer. É aí onde surge a ideia, a temática da religião. A religião pega um único propósito e propõe a todos. Mas as pessoas têm propósitos diferentes. Mesmo nas famílias é assim que nós temos que conduzir as nossas famílias. Não podemos ser do tipo, nós somos a família Manzambi, então todos os Manzambis normalmente devem seguir esse passo. Porque cada um é o que é. Cada um é cada um. Uma linguagem mais terra a terra. Então, mesmo nos casamentos, muitos não conhecem o propósito da vida. Aí as pessoas dizem, mas como é que eu vou conhecer o propósito da vida dessa pessoa? Isso dá a entender como se tudo fosse impossível, ou como se todas as coisas estivessem codificadas apenas para o mundo espiritual. As pessoas não entendem. Há quem não conhece o talento da parceira dele. Você sabe do que eu estou a dizer? Alguém chegar e dizer assim, a minha parceira é muito criativa. Ela tem um lado muito criativo. É alguém que presta atenção na vida e nas coisas. Muitos homens estão com mulheres, mas não conhecem qual é o forte da mulher dele. Você sabe que a mulher dele é forte em fazer trabalho de casa, só arrumar. Fora isso, ele dá a entender que o único papel da mulher dele é estar aí para arrumar. Então as pessoas não estão a casar. Elas estão a se juntar. Para falar só que estamos juntos. Mas não estão a casar. Casar é pegar partes opostas. Partes contraditórias, mas iguais. Eu já expliquei várias vezes sobre o que é igual. Sim. Talvez as pessoas tenham uma ideia diferente de igual, mas aqueles que acompanham nossas conversas sabem que nós tratamos quando falamos sobre ser igual. Igual é 1 mais 2. 1 mais 1. Nem deveríamos calcular. Por isso é que na numerologia, né? Alguns dizem numerologia, o número 11, ele é quase incalculável. Porque é 1.
Assim como 2, 2. Assim como 3, 3. Mais 3 vezes 2 vai dar 6. Por isso é que todo número multiplicado por si mesmo, por exemplo, 3, multiplica por 3, vai dar o 3 3 vezes. 2 multiplica por 2, vai dar o mesmo 2 2 vezes. Está a te dizer que não casa. Não é igual. Não é igual. Porque não podes dar os 2 duas vezes, porque 1 mais 1 é igual a 1. Só deixa de ser 1 quando um desses 1 faz o quê? Se afasta. Vai se tornar 2. Então 2, 22 é 2, 2. Quer dizer, aqui tem 2 mais outro 2. Não é igual. Vamos fazer esse lado para as pessoas poderem refletir um pouco. Mas é aquilo. Que dissemos? O propósito. Eu disse que vou falar sobre propósito. Mas já estamos a entrar. Sim. Já está a se entender. Então volto de novo na questão da viagem. Você fez uma viagem, 10 anos depois, 9 anos depois, 8 anos depois, o teu outro lado também fez a mesma viagem. Aquele que virá a ser o teu outro lado. Porque tudo tem 2. Tudo tem 2. Todas as coisas têm um oposto. Esse oposto é contraditório. Mas esse oposto é que faz o igual. Então, voltando, quando você chega, 10 anos depois, ela também chega, vocês vão ter que vivendo, mas se procurando. Porque você diz, eu não te procurei, mas todo mundo diz que eu te encontrei. Mas você lhe procurou? Não, o que é que te garante que era ela? Você não tem nada que te garante que era ela. Você não pode dizer para uma mulher que eu te procurei. Eu te procurei. Procuraste aonde? Você nem lhe conhecia. Procuraste o quê? Estamos a cantar fantasias. Eu te procurei. Te encontrei. Mas depois de encontrar, depois de encontrar mais outro. Assim vai dizer também, eu te procurei? Te encontrei. Não, ninguém procura ninguém. É algo automático, é algo natural. É a atração do oposto. Os propósitos. O propósito é uma força. Algumas pessoas não. Fulano pegou feitiço para bater. Não. Alguns mais vezes mesmo é o propósito da pessoa. Ele leva naquela força. Você pode pegar feitiço na mesma casa comigo. Por exemplo, a cantar. Né? Você pode pegar feitiço na mesma casa comigo. Quem tiver o maior propósito é o que vai fazer mais sucesso. Ou seja, o maior propósito nem sempre é questão de quem vai ter mais dinheiro, alguma coisa. Não. Mas é uma questão de quem vai fazer mais pela humanidade, quem vai fazer mais pelo próximo. Quem vai completar mais o oposto. Casamentos com maior propósito têm maiores lutas. Quanto maior o propósito do casal, maior é a luta. Quanto maior o propósito da pessoa, maior também são as lutas. Porque o propósito é uma força, é como cortar a cauda de um réptil, né? Você vê os répteis, quando corta a cauda deles, eles ficam aí a procurar onde sair. Quer dizer, se encontrar de novo onde ele saiu, ele se junta. Outras coisas, não, isso é no filme. Não, acontece, ele se junta. Só que a primeira coisa que acontece com o réptil, depois dele cortarem a cauda, ele entra em pânico.
ele deixa a cauda dele. Por que o mais velho tem, quando está a matar cobra, tem que matar pela cabeça? Porque mesmo depois de você lhe cortar, ele é capaz de voltar e te atacar. Então, cada um, de forma particular, tem seus próprios propósitos. E quando o casal se junta, forma um único propósito. O que será o propósito? Só para quem está lá em casa, para que possa entender a linguagem. O propósito é o conhecimento divino numa relação. Não que propósito seja conhecer o divino, mas que o divino em vocês se conhece através do propósito. O divino em vocês se conhece através do propósito. Nem todos os propósitos são iguais. Uma pessoa diz, não, eu e a minha parceira, não sei se temos o mesmo propósito, mas já combinamos e estamos juntos. Não, vocês só ficam juntos porque têm o mesmo propósito. Porque você só concordou com ela que vamos fazer isso até que eu vou mudar aqui, até que vou mudar aqui. Porque os propósitos dela balançaram até ouviram que faz o quê? Faz. Você não vai dizer nada, eu não... O que você quer nem o que eu quero, então vamos embora. Mas se você está junto, está a dizer que vamos continuar até lá em frente, porque eu consigo superar isso e ela consegue superar isso. É porque os propósitos fizeram o quê? Casaram-se. Você não lhe procurou. As pessoas chegam até nós. Algumas simplesmente para nos ensinar. Porque existem pessoas também que vão pagar karma, mas tem que passar no nosso caminho. Então eles vão ser como que saco de pancada. Não que nós vamos lhes ferir. Mas que eles não vão entender nada de propósito, mas eles serão usados, eles não irão ter nada de propósito, mas serão usados para que você possa entender os teus propósitos. Com pancada. Sim. Mas isso é pesado. É pesado, mas está ali, é a natureza. Eles não vão entender, mas serão usados para você entender. Há uma passagem. Mas que também chegará a sua vez de estar no outro lado. Isso vai depender do karma, não é uma obrigação. O que você está fazendo agora para você estar no outro lado? Se você está a amar a humanidade, você está a amar as pessoas. E se as pessoas te amarem, você não aceitar esse amor, amanhã vão te meter na condição de você amar as pessoas, elas negarem o teu amor. Para você sentir o mesmo na pele. Porque o oposto atrai o seu oposto. Que é igual. Que é o igual. Semelhante atrai semelhante. Sim. Se é semelhante é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a ideia é que o oposto atrai o oposto. Porque essa oposição é que lhes torna semelhante. O dia e a noite é assim. O dia não continua até as 18, 19 e 20. Tem que dar espaço no quê? Na noite. Por quê? Porque somos iguais. Para que você diga um dia, por que você conta dia 22? Você só contou dia 22 porque houve uma manhã e houve uma tarde. Senão você não diria dia 22. E por que você não separou a manhã da tarde? Só para dizer que não. Foi um dia, uns dias dia 22. Uns dias dia 22. Não faz sentido, né? Só é dia 22 porque houve manhã e houve tarde. A Bíblia até diz, né? Fez-se dia e fez-se noite. E passou o primeiro dia. Fez-se manhã, fez-se tarde e passou o segundo dia. Fez-se manhã, fez-se tarde e passou o terceiro dia. É isso que as pessoas preferem chamar de dualidade. É o casamento. Esse não é igual a esse. Mas olha como é que eles estão iguais. Agora fecha esse. Vai ver a dificuldade desse. Então,
mesmo nos lares, isso é para responder aqueles nossos irmãos para dizer, mas como saber que eu estou com a pessoa que tem o mesmo propósito? Não, quando nós estamos a dizer, estamos a dizer que é impossível. O conhecimento que nós estamos a usar é o conhecimento que os antigos usaram. Só que nós estamos a entender de uma forma de acordo à época em que nos encontramos, ou ao tempo em que nós nos encontramos. É o tempo da ciência. E o que significa ser tempo da ciência? Quer dizer que a ciência desenvolveu. Hoje vamos olhar para a tradição. Os antigos conheciam muito bem a tradição, mas nós vamos olhar para a tradição num outro nível de visão também. Que os antigos também não viram. Porque eu consigo ser tradicional. Você sabe que eu sou tradicional. Na convivência, mesmo com a família, mesmo no dia a dia. Eu sou a tradição dos meus pais. Mas eu também consigo ser moderno. Eu sou tradicional e moderno. Eu não vou em algum lugar e as pessoas dizem, o DIB é muito atrás. As pessoas dizem, o DIB é muito à frente. As pessoas dizem, o DIB é muito à frente. Mas o DIB é tradicional. Então nós precisamos olhar isso assim. Os antigos conheciam muito bem essa coisa de propósitos e tal. Praticavam de diversas formas. Alguns dizem, os mais velhos não sabiam sobre propósito porque eles só casavam. Era só, fulano gostou da filha do amigo dele ou do tio dele. Então vou lhe casar com... Não! Por que ele não foi buscar em qualquer família? Por que quando o filho do irmão, né? O filho do irmão deve ser a irmã do irmão que vai procurar a mulher que o filho do irmão vai fazer o quê? Vai casar, é a irmã do irmão. Que podemos chamá-la de tia. Sim, porque muitos pensam que os tios é que escolhiam. Não, propriamente. As nossas mães é que escolhiam, nossas tias, como chamamos, é que escolhiam. Porque ele é que conhece o comportamento da família em que você faz parte. Não é conhecer propósito. Não. Não é conhecer o propósito. Até porque ela é conservadora do vento. Sim, ela conhece essa família emocionalmente. Porque quem segura os poderes, quem segura os poderes, tanto espirituais, né, de uma família? Quem é a autoridade suprema de uma família? A própria mulher. A própria natureza ensina isso. A própria natureza nos ensina isso. Essa coisa de lançar semente no chão e crescer, quem tem? Então é a mulher. É a mulher. É a mulher. E o que não sai da natureza aqui? Isso até os pássaros. Eles nascem. O primeiro pássaro rapaz levanta e fala ainda que não, eu não me nasceram, eu surgi sozinho. Não tem. Mas todos os pássaros vieram de quê? É possível que essa mulher talvez embora estivesse sozinha. Ainda daria luz. Porque mesmo até quando não há chuva, existem locais que a natureza faz o quê? Brota. Porque a natureza, se falares que não, que faz brotar a terra é água, a natureza é a própria água. Se falares que não, que faz brotar as plantas é o calor, a natureza é o próprio calor. Ainda sagrado feminino. Então as tias sabiam que nosso filho, né? O nosso filho, conforme está aqui, quem deve lhe manter, ou quem deve se juntar com ela é a fulana. Porque eles vão te apreciando também o teu crescimento, que você é, que você gosta, que você não gosta. Qual é a mulher que vai te ajudar a pensar nisso? Por que elas têm hábito
olha, cuidado, não arranja mulher assim, 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 assim. Até hoje, mesmo nas sociedades menos conservadoras, até hoje, isso é próprio dos africanos. Então, por que ela tem que ver e dizer que não, você vai manter o filho da fulana? Porque ela conhece a família, conhece qual é o propósito da família. Porque hoje que nós estamos a tentar separar sangue e propósitos, ou sangue e signos astrológicos. Nós estamos a separar. Por quê? Porque a humanidade já não tem uma ideia de estrutura da família. Então, numa família, cada um acha que ele é o que ele é. Outro diz que não, eu sou um ser espiritual, porque já li muitos livros no Google sobre espiritualidade, então eu sou um ser espiritual e meu propósito nesse mundo é evoluir, atingir uma iluminação. Acha que ele é uma coisa nova? Yeah. Ela deve te dizer que não, eu sou um ser que já vivi muitas vidas, mas pergunta qual é o teu propósito? Vai voltar no mesmo lugar? É atingir uma iluminação. Iluminação. Ser iluminado. Qual é o teu propósito na tua família? É ajudar minha mãe. É ajudar minha mãe. Depois começam a falar que eu batalho bem para ajudar a minha mãe. Se ela está a batalhar bem na pedreira, você seria jogador. Não fala que está a batalhar pela tua mãe, você está a batalhar pelo desconhecido. Você não se conhece. Por isso, você se conhecesse, talvez não estaria a batalhar na pedreira. Talvez serias empreendedor. Assim vou dizer que também não, a falta de propósito hoje em dia, ou de estar trabalhando nesse caso que o Diba disse, também deve-se à questão social. Não, vossos pais também viveram assim. Vossos pais também viveram assim. Há pai que fala no filho dele, olha, eu com 22 anos já tinha uma casa. Eu perguntei uma vez num papá, num senhor, está dizendo o filho dele, eu com 22 anos já tinha uma casa. Ele perguntou, e agora já não tens porquê? Ele disse, os tempos mudaram. Eu falei, então você não pode exigir mesmo do teu filho, os tempos mudaram. Mas fora da questão dos tempos mudarem, até o teu pai. Também se lhe perguntares qual é o propósito dele, por causa de quê? As famílias perderam a estrutura. E perder a estrutura é perder o controle. Vocês já não percebem mais os sinais mais simples do nascimento da vossa filha. No dia em que a tua filha nasceu, você foi expulso do trabalho. Você acha que é coincidência? Pega 100 pessoas que no dia que foram expulsos do trabalho, e faz tentar e pergunta, isso significa o quê? Você sabe que deve ser uma coisa espiritual. Deve ser uma mensagem espiritual. Está a entender a dimensão? Não explique para as pessoas, porque você precisa saber. Deve ser uma linguagem espiritual. Deve ser uma linguagem espiritual. Eu fui numa reunião familiar recentemente. Então temos aquele nosso momento de um cua, né? Peguei um cua, levantei, comecei a falar. Os que estavam fora, isso foi num óbito recente, né? Os que estavam fora, enquanto eu falava, viram por cima da casa a presença de Mbemba. Mbemba é uma ave que alguns chamam águia, mas não é propriamente águia. Ele tem, ele é preto, mas tem a parte da cabeça é branca. É uma ave que fica muito nas casas, né? Às vezes fica aí, ele leva sempre sinal. Quanto maior é a mensagem, maior também é o tamanho da Mbemba. Fala-se de grandes Mbembas e pequenas Mbembas. Mas era uma grande Mbemba. Quantas grandes Mbembas? E ele batia. Quando eu saio fora,
as mamães que estavam lá fora dizem, ei, contam para um dos pais, nesse caso, um dos sobrinhos do meu pai, que são os pais. E ele me chama, olha, quando falavas, as mamães disseram que em cima da casa tinha lá um pássaro. Ele só fala, aquele pássaro aí que faz não sei o quê. Perguntei que é Mbemba, disse, é mesmo Mbemba. Quando ele vai, as mamães me dizem, tem mesmo Mbemba. Perguntei, mamães, agora qual é o significado? As mamães, uma delas diz, quando são dois ou mais, e um fala é porque essa assumiu a liderança. Na conversa que eles tiveram. Uma delas diz, então, era para mostrar mesmo que aí tem a pessoa que tem mau espírito. Você é o mau espírito. Não! Como eu que falava, eles sabiam que não, esse aqui é o que veio trazer a mensagem da família. Okay. Esse é um saco de vunda. Sim. É sacerdote. Então, é para unir a família de alguma coisa que não está bom. Sim. Então, o provocador disso estava mesmo lá. Sim. É por isso que a Mbemba apareceu. O causador da situação. Me perguntei, então, por que você não podia interpretar que a Mbemba apareceu por causa da mensagem que eu transmiti? Perguntei, sabes qual é o significado da Mbemba? Quando ela aparece, é porque tem alguma coisa de errado. Falei, esse é outro problema que nós vamos ter que falar. É o problema de interpretações. A pessoa falou algo agora e vocês foram interpretar. Levaram a uma interpretação que daqui a mais 10 anos, uma década, a interpretação vai começar a mudar. Por que elas interpretaram que aquela Mbemba é uma presença negativa? Porque cresceram com isso. E quando viram tal acontecimento, a primeira coisa que eles tiveram que interpretar é que tem a presença de alguém negativo. Os significados. Os tempos mudam. Se quando você viu aquilo te disseram, assim vai morrer alguém naquela casa e foste lá, viste que a pessoa mesmo morreu, você não pode levar que não, sempre que esse pássaro aparece, sempre que vai morrer alguém, porque nem sempre quando esses pássaros apareceram, essas aves, né, apareceram, é porque iria morrer alguém. Às vezes é porque iria nascer alguém. Às vezes é porque iria acontecer um grande evento que iria acontecer na aldeia. A morte é o próprio nascimento. Sim. Ele disse, essa ave, ela é mensageira. Vocês tiveram a fazer, não estamos a falar de rituais que as pessoas fazem, né? Por aí, não. Não estamos a falar de rituais. Estamos a falar de vida. Ok? Se a família sentar e tiver a resolver um problema muito pesado, estamos a falar de um problema pesado, vamos supor que um problema de uma família que se separou, outros foram no lado desse tio, outros no lado desse tio, e esse problema está a tirar vidas de pessoas começarem a morrer. Mas que as pessoas estão a se perguntar, essas mortes estão a ser sucessivas por quê? Porque eu digo sempre uma coisa, as minhas avós viveram muitos anos. A Nani Cafoco, por exemplo, viveu 115 anos. É muito. 115 anos a Nani Cafoco viveu. E a Nani Cafoco veio a ressurgir depois de morrer, no terceiro dia. Então, quer dizer que nós devemos seguir esse passo de viver muito tempo, porque é o próprio sistema de quê? Do ventre. Mas chegou numa geração, só está a morrer com 32, 35, 36. Eu falo sobre as fases da vida. Para quem morre em 36, 9, 18, 27, está a viver apenas a quarta fase da vida. E a vida tem 8 fases, assim como você tem 8 horas de ponta. Cada fase é uma fase. As responsabilidades mudam e os costumes se transformam.
Porque você é apenas aquilo que você foi na infância. Se você não fosse um menino que refletia muito sobre a vida na infância, que prestava atenção no que acontecia ao redor, você não seria o que você é hoje. Você não estaria aqui hoje. Você teve que fazer uma grande decisão para a vida, que envolveu a família. Você olhou para a família, você olhou para o futuro e disse, não, eu tenho que seguir esse caminho para que eu possa proteger esses que estão atrás. Nem todos apreciam isso. Hoje você é apenas a consequência do teu passado. Nós também poderíamos optar por outros caminhos, mas não. Por isso o que aconteceu tinha que acontecer assim. Porque estamos atentos na vida. Só os que não prestam atenção na vida é que se frustram. Vem que parece que as coisas não estão a acontecer como esperadas. Existem coisas que nós provocamos dentro do tempo, dentro do espaço. No tempo, dentro do espaço. Mas existem coisas que a própria natureza responde. Você pode regar, mas o macaco que a macaca que está a dar luz na floresta não foi você. É a própria natureza respondendo para que a espécie não faça o quê? Não seja extinguida. Ninguém vai acabar com a natureza. O mundo existe hoje. Começamos a existir, a humanidade existe hoje. Não. E tempos em tempo as coisas vão fazendo o quê? Vão mudando. Também respondendo às pessoas, os nossos irmãos que acham que quando nós estamos a falar da tradição, estamos a dizer que, olha, devemos voltar como no passado, né? Devemos voltar ao que, como é que se diz? Devemos ser o que os antigos eram no passado. Não, nós nunca vamos ser o que os antigos foram. Nós não somos os antigos nessa vida. Eu posso ser a reencarnação de alguma forma, mas não somos nessa vida. As coisas também vão mudar. Eu posso ser o traidor do Muta Lusaka na vida anterior, mas nessa vida, mas na próxima vida eu ir nascer nos Estados Unidos. Já não serei mais o teu traidor. Já não serei mais aquele que te maltratou. Mas vou responder ainda pelas consequências de quê? Daquilo que eu fiz passar. Ou seja, o mais importante é a ciência. A ciência fala mesmo do conhecimento. Ok? É a ciência. Um dos pais, ainda na conversa, eu gosto muito de aprender com meus pais. Gosto muito. Eu posso beber de qualquer fonte, mas quando eu bebo deles, é muito benéfico. Até aqueles que estão muito distantes de serem conservadores. Mas você consegue ainda encontrar alguma gota no DNA. Ele disse algo, o mais ele disse, olha, eu não gosto, eu desde que saí da República Democrática do Congo, porque ele estudou lá, eu desde que saí de lá, eu não gosto muito de aprender português muito em cima. Eu só não aprendo português muito em cima porque eu é que me limito. Continua, né? Porque senão eu vou esquecer a língua francesa. E eu cresci na língua francesa. Toda a minha inteligência, os adágios que me educaram, me tornaram que eu sou, foram me passados naquela língua. Então, se eu esquecer a língua francesa, é como se eu tivesse a reduzir o meu conhecimento. É como se tivesse a deixar de ser eu. Certo. Quem fala? É um alienado. Como chamam, nem assim que chamam alienado. Quem? Sim. É um não, nós chamamos alienado, nós chamamos um não conservador. Ele é um não conservador.
Mas o que é que eu tirei das palavras dele? A ciência. Então, quando nós explicamos as coisas, olha, na língua Kikongo, isso significa isso. Os antigos disseram isso, significando isso. É para tirar o que está lá, é a ciência. Os antigos disseram, quando você fala ama, quando você fala mama, é o diminutivo da grande mãe. Nós falamos, né? Mãe natureza. Sim. No próprio Kikongo, a expressão para menina ou mulher é kento. Kento, em que quer dizer pequeno, então quer dizer fonte. Pequena fonte. Ok. Se é pequena fonte é porque existe o quê? A grande fonte. E como é que se chama a terra em Kikongo? Ntoto. Nto é fonte. To é fonte. Só que Nto é a fonte como a única. Com N. Como a única. Explico sempre isso. Mas quando você fala To sem o N, estás a falar da fonte como Todo. o todo. Tudo quanto é fonte que você conhece como fonte, essa é a fonte. Qual é a fonte das plantas? É a terra. A água senta sobre o quê? A terra. Os animais, quando morrem, caem aonde? Quem cai no ar? Até os do ar caem aonde? Na terra. Não, sabendo que tem altura que as coisas não caem na Terra, por conta da gravidade. O que é que você está vendo aqui que não vai cair na terra? Não, as grandes distâncias... Estamos a falar do planeta Terra. Estamos a falar dentro do planeta Terra. Porque essa palavra Toto, os mais velhos chamaram Toto por causa do planeta Terra. Está a dizer que no nosso planeta, no nosso limite, esse é um Toto. Porque algo pode ter sentido para mim, mas não tenha sentido para nossos irmãos europeus. Sim. Pode não ter sentido. Porque eu sou o que sou e ele é o que é. Então, Kento, pequena fonte. Qual é a grande fonte dela? Um Toto. Ou seja, tudo que você conhece que é pequeno tem algo maior. Nos animais, tem os pequenos, tem o maior. Nos peixes, no mar, tem os pequenos, tem os maiores. Nos homens, tem os pequenos, tem os maiores. Os filhos são os menores, os pequenos. E os pais são os maiores. Quer dizer, tudo que existe tem uma fonte. Hoje nós falamos Nzambi. 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 Entre várias definições que nós podemos buscar. Mas se buscarmos a origem etimológica da própria palavra, vamos encontrar que existe um animal que carrega quase o mesmo nome. Nzamba. É o elefante. E como é que o clã, ou vila que vale a palavra portuguesa clã, mas vila é lembrança. Quer dizer, clã para nós é lembranças, são lembranças. Sou o que sou graças a essas lembranças. Daí fala-se a minha linhagem, o meu clã. Tem uma expressão que se usa no clã de Sakunevunda para fazer referência ao Criador, né? Nzambi akuzamba. Nzambi akuzamba. Zamba, já falamos. Nzamba é o elefante. Mas se tirarmos o N, porque o que está a fazer valer como elefante é o N. Se tirarmos o N, fica só Zamba. O que é Zamba? Porque mesmo no Nzambi, se nós tirar o N, só vai ficar Zambi. O que vai ser Zamba?
Zamba é o grande. Zamba é grande, grandeza. Então, quando os antigos falavam Nzambi, metendo o N lá, estão a falar do espírito grande, do mais grande de todos os espíritos, porque tudo que existe tem algo maior. Quer dizer, para os antigos, Deus era, permita a expressão, o Criador era tão pessoal quanto pessoal. Porque eu não sou a formiga não sou eu, mas nós dois somos criaturas de quê? Natureza. O Criador era tão pessoal quanto impessoal. Ou é? E é, exatamente. Vamos fechar esse parênteses. Voltando ao propósito. Tem muita coisa na cabeça. Ei, precisamos tirar. Então, voltando para o propósito, é necessário, fechando primeiro que o que as pessoas têm que ir buscar, para não pensar que nós nos perdemos, o que as pessoas têm que ir buscar, quando estamos a falar de tradição, é a ciência. Você pode falar, os antigos usavam roupa de animal, mas até que tempo? Os tempos não foram os mesmos. Os antigos usavam isso, aquilo, mas até que tempo? Os tempos não foram os mesmos. Mas a ciência é a mesma. Só fez o quê? Desenvolveu. Eu estou a sentir falta de apetite. Parece que o meu estômago está inchado. No hospital vão meter muitas máquinas. Certo? Na tradição vamos te dizer, coloca ainda a tua saliva aqui. No braço de uma mulher, na mão de uma mulher, porque são as mulheres que cozinham. Já que você não tem apetite, teu problema está com as mulheres. Quem pode tratar do teu apetite? É as mulheres, porque quem cozinha é a mulher, diz que você nasceu, quem te cozinha é quem? É uma mulher. Você pode comer comida de homem, vai sentir que isso é comida de homem. Mas hoje existem chefes de cozinha que cozinham melhor do que as mulheres. Cozinhar melhor na ideia do entendimento do que é melhor. Não, até de sabor. Comida é energia. Existem pessoas que não comem fora, nem a comida do melhor chefe de cozinha lhe faz bem. Verídico isso. Existem pessoas que não comem fora, não é por maldade, é por causa do tipo de energia. Da pessoa que está a confeccionar. Certo. E a energia feminina é mesmo feminina, e a masculina é mesmo masculina. Então coloca aqui a tua saliva. Diz para um chefe de cozinha que está com problema no estômago. Por causa do apetite, né? Ele vai, não, eu vou procurar um nutricionista, vou procurar não sei o que, não sei o que. Não, na tradição, coloca só aqui, tua saliva, na mão de uma mulher. Ela vai saber o que te leva a não ter apetite. Porque se calhar o teu problema não está propriamente na questão alimentícia. Não está propriamente na alimentação. Mas pode ser um problema emocional. Vamos fechar as parênteses. Então é a ciência que as pessoas devem buscar. Voltando agora no propósito. Então o propósito é isso, como falamos na tradição, as mães, as tias, né? Chamamos. As pais com xuxas. Os pais com xuxa. Com pais com xuxa. Pai com xuxa. Os tios é que são mães sem xuxa. Então eles vão ver, não, aqui, essa aqui vai ficar boa para o nosso filho. Que conhecem o filho, conhecem emocionalmente, conhecem. É hoje que a família, o tio está ali, a tia vive ali, e não se encontram, não conhecem o comportamento. Não, antigamente as famílias eram diferentes, mas eram comuns em muitos aspectos. Era fácil você estar com alguém e identificar que, olha, você é família do fulano, né? Sabemos do que estou a falar. Sim. Hoje em dia não. Então os familiares se conheciam. Nossos pais não conhecem os filhos. Por hábito se
costumes. Certo. Por hábitos e costumes, os familiares se conheciam. Por quê? Porque você pode vir com alguma coisa, você pode vir com algum propósito, pode vir com alguma intenção. Mas quem vai formar esse propósito é a família. E esse teu propósito vai ser influenciado por quê? Pela família. Por isso é que se um filho cometesse algum tipo de erro, diriam que mal Educado. mal educado. Por que não disseram uma pessoa má? É agora que já não temos receio de chegar e chamar a pessoa má. Mas vão dizer que és um mal educado. Por que és um mal educado? Na base familiar, olhando na base familiar. Que a família é quem lança os fundamentos. Então não vamos pensar que as nossas tias não sabiam nada. Não, não são como as tuas tias de hoje. Que desde que te viu na festa do aniversário da tia fulana no mês de março, até agora não sei quando estão conversando no telefone. Uma tia dessa não pode escolher mulher para o meu filho. Vai escolher o quê? Vai escolher de acordo com os gostos dela. Ah, você tem que casar uma filha, você tem que casar uma mulher como eu. Tem que casar uma mulher como eu, tia. E se você não for compatível a mim, quer você aquele tipo de tia que eu não gosto de ficar na casa dela porque você é muito dura. Então não para mais para casar uma mulher tipo você, vai casar uma mulher que é muito dura. Como é que vai ser em casa? Você é o tipo de tia que eu não gostaria de viver com ela há muito tempo. Como é que vai ser em casa com alguém que eu vou ficar com ela todo o tempo? Então os tios de hoje não estão capacitados a escolher filho para os sobrinhos. A não ser, ou mulher para os sobrinhos, né? Para os filhos. A não ser famílias que velarem pela estrutura familiar. Esses sim. Existem famílias assim, ou existem. Que o pai não precisou saber espiritualmente, meu filho é quem, minha filha é quem, não. Mas precisou apreciar o crescimento dela, observar o crescimento. Não. Essa minha filha é muito exigente. Então não pode ser um homem qualquer, porque para já. O primeiro ponto imitativo dos filhos são os pais. Por isso é que toda filha, toda mulher quer um pai, quer um homem que se pareça com seu pai. Caso contrário, estamos a falar de quê? De consequências da falta de estrutura familiar. Algumas não têm isso. Por quê? Por causa da falta de estrutura familiar. Mas toda família com estrutura, isso é apreciado. Não estamos a dizer que voltam a usar peles, que voltem a usar sacos, mas estamos a dizer que bebam da ciência. Bebam da ciência. Os nossos amigos famosos, quando estão conosco, sentem que estão com quem? Com o famoso deles. Será que eles são mais modernos do que o famoso deles? Se eles sentem que estão com o famoso deles. É só ciência. Ciência não vai fazer nada. A ciência vai desenvolver de acordo com o tempo que mudou. Estamos aonde? Num condomínio. Ou tradição só se pratica no zorro? Será que a tradição só se pratica no mato? Estamos no condomínio. Podemos estar na América, nos Estados Unidos da América, em Los Angeles. Vamos continuar a ser o que nós somos. Porque é a ciência. Quando falamos africanos com emoções europeias, você diz, mas a roupa que estás a usar é europeia.
Vamos aproveitar e já responder. A roupa que estás a usar é europeia. Estamos a falar sobre emoções. Vamos a dizer às pessoas, olha, observem vossas emoções. Porque com as vossas emoções vocês vão criar tudo conforme vocês próprios são. Ou conforme vocês próprios, simplesmente. Português é assim, né? Pode dar aqui, pode cortar aí. Conforme vocês próprios. Então, quando nós dissemos assim que emoções europeias, e a pessoa diz que, mas a roupa que estás a usar, eu estou a usar essa roupa porque você é que está a produzir. Mas você está a receber essa informação, essa ciência ancestral dos teus ancestrais, dos teus antigos, porque eu é que estou a produzir. Pegou? Claramente. Eu estou a produzir esse conhecimento ancestral. Esse conhecimento é uma ciência ancestral. E você está me produzindo essa roupa. Se eu parar de te produzir esse conhecimento, você não pode dizer que eu parei de produzir esse conhecimento. Cada um faz sua parte. Sim. Assim como você acha que eu não posso te dizer por que você está me produzindo essa roupa. Tu és empreendedor. És costureiro. És alfaiate. Por que você não faz roupas semelhantes àquilo que eu produzo? És professor. Por que você não ensina conforme aquilo que eu passo para ti como conhecimento que eu produzo? És pai. Por que você não estrutura a tua família conforme essa ciência? Se você me dizer, por eu falar do comportamento da sociedade, dos jovens atualmente, você como pai, que provocou esse comportamento, vem me dizer, mas você próprio também está nessa sociedade. Sim, eu estou nessa sociedade porque você está criando essa sociedade. Olha o que eu estou a criar. São esses conteúdos que eu estou a criar para chegarem até os vossos filhos, para poder transformar os teus filhos. Eu estou a fazer a minha parte. E você está a fazer o quê? São africanos com emoções europeias. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou não está escrito na Bíblia? Vamos mudar? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Ou seja, a vida do homem gira em torno daquilo que ele conhece. Vamos tirar a palavra conhecer porque é muito pesado. Porque as pessoas têm ideia de conhecer e buscar informação nos livros. Não. A vida do homem gira em torno daquilo que ele acredita. Porque acreditar é uma questão de emoção. Porque algumas pessoas chegam e lhes falam, olha, aquele é o Messias. Sigam, aquele é o Salvador. Aquele é o profeta. Aquele é o prometido. Eles não seguem. Porque emocionalmente eles não estão equilibrados para aquilo. Por isso é que se fala aqui a mensagem para todo tipo de pessoa. Alguns dizem, as pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas. Existem algumas que também não estarão. Porque emocionalmente eles não foram preparados. Não vieram assim. Ou seja, se você resistir ao que eu estou a passar, não como alguém que analisou e disse que não, chega, não é para mim. Mas como alguém que simplesmente resistiu porque sentiu-se ameaçado. Você não é um homem. Você é um animal.
na luta pela sobrevivência. Quer dizer, se eu te falar alguma coisa, você reage logo contra, não porque você pesou, simplesmente porque você tem medo que aquilo vá contra, ou seja, ainda que aquilo seja verdade, diferente daquilo que você acredita. Todo. Sim. Então, por que nós estamos a usar essas roupas? Porque vocês não dão a produzir. Eu também poderia vender o meu conhecimento. Acho que isso é permitido nesse tempo. Sim. Claramente. Mas por que não fizemos? Para ser partilhado. E partilhamos. Pessoas agradecem. Eu quase nunca uso as redes sociais, mas sempre que eu posso, né? Conforme vocês me permitem ver o que se disse, o que se comentou, também, nem tudo. Mas há pessoas que agradecem. Podíamos também fechar. Falamos que a partir de hoje não vamos gravar mais. Quem vai vir nos dizer gravem? Quem vai nos obrigar a gravar? Mas estamos a fazer porque vamos voltar de novo no ponto inicial. É o propósito. Estou a fazer a minha parte pelo propósito e você também faça a sua pelo propósito. Então as pessoas devem estar unidas pelo propósito. Biba, vai surgir questões em volta disso. Como descobrir o propósito meu ao se juntar com alguém? Pode parecer uma pergunta fútil. Mas é muito profundo. E é a questão que não Essa quer é a escalar. questão. É como? A resposta é a mesma, só que em outras palavras. Sim, é exatamente dessa forma que precisamos. As pessoas não se conhecem porque elas não pensam, elas não meditam. As pessoas acham que meditar é se concentrar, né? Vou usar o termo mais atual, é fazer yoga, né? Concentrar-me e fazer yoga. Yoga prática. Uhum. Mas quantos fazem? E que não entendem o que nós estamos a falar e que nem sequer chegaram a pensar. Não meditaram? Quantos praticam, mas não sabem que a base de todos os problemas dele está na falta de estrutura nas suas famílias? E como é que eles podem aplicar para poder estruturar suas famílias? A meditação aqui, a palavra aqui, meditar, mediar. Meditar é quê? É mediar. Você falar intermediar, intermeditar, tudo é mediar. Ou seja, estar no meio. Assim como nós temos a nossa coluna vertebral. Está no meio. Está a mediar. Quando eu assumo a posição da minha coluna vertebral, quer dizer, eu quero me manifestar como a minha coluna vertebral, daí nós vamos dizer que eu estou a meditar. Eu estou a assumir a posição da minha coluna vertebral, ou seja, eu estou a entrar. O que a coluna vertebral faz? Ela liga um lado ao outro, separa um lado do outro. Ou seja, ela pensa por esse e pensa por esse. Então, quando eu assumo essa posição, eu vou pensar por esse, vou pensar por esse, eu vou pensar daqui, vou pensar dali, eu estou a meditar. Ou seja, eu penso, quem sou eu? De onde eu vim? Quem sou eu já? Onde estou? Sou eu, é presente. Quem sou eu? De onde eu vim?
e para onde eu vou. Está aqui. Quem sou eu? Ou quem sou eu? De onde eu vim? Por isso é que aqui tem duas linhas. Aqui, deixa eu só mostrar lá. Aqui tem duas linhas. O que significa essas duas linhas? Decisão. Percebe-se? Significa decisão. Porque você pode decidir a favor, pode decidir contra. Pode decidir para o teu próprio bem-estar ou para o teu próprio malefício. O tempo é agora. 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 Oh, uau! Em que como? Alguém perguntou, e em que como? Oh, uau! Eu vou explicar isso com mais calma. Não entrar muito distante. Então, você está no agora. É no agora onde você decide o que vai ser o passo para frente, o checkmate para o amanhã. Então, você está numa linha de decisão. Por isso é que aparecem essas duas linhas. Mas apesar de estar numa linha de decisão, você é o intermediário entre essas outras duas linhas, que são O antes e o depois. Quer dizer que você é um meditar. Você próprio assim já é uma meditação. No seu maior, porque expliquei que tudo tem maior, tem menor. No seu maior, o ser humano é uma meditação. O ser humano é uma meditação. Então a pessoa precisa meditar. Respondendo à questão, a pessoa precisa meditar. A pessoa precisa meditar significa o quê? A pessoa precisa refletir na vida, porque muitos nem sabem o que eles realmente querem. Por isso é que se deixam levar por tudo e por nada. Há quem acha que por trabalhar numa empresa já está a viver a sua vida. Há pessoas que não têm mais ambições maiores, não têm mais sonhos maiores, não têm mais... como é que eu posso dizer? Algo para fazer. Além da religião dele, do trabalho dele e talvez da família dele. A pessoa precisa meditar a vida, a pessoa precisa se conhecer, ter um autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gostaria de fazer e o que eu não gostaria de fazer. A pessoa precisa conhecer isso. Só se conhecendo, se eu sei o tipo de profissional que eu quero ser amanhã, né? Se eu sei o tipo de profissional que eu quero ser amanhã, eu não vou me deixar levar por qualquer formação. Não é assim? Quer dizer que a formação que eu escolher está enquadrada no meu propósito. Eu quero ser engenheiro, por exemplo. Não, eu não quero ser. Eu sou engenheiro. Eu sou cientista. Só que a botânica também é uma ciência. E o meu engenheiro aqui em ciências de computação não pode me dizer que não. Os botânicos não são cientistas. Porque para ser cientista tem que ter números. Quem te disse que a natureza é só sobre os números? E esses são? Quem vai explicar? São os matemáticos? Não. Na escola vão dizer que são os físicos. Mas o porquê dessa logística, quem vai explicar? São os matemáticos que vão criar uma ciência auxiliar e vão chamar de logística. Logística é uma ciência auxiliar de quê? Não que a matemática seja a ciência auxiliar. Matemática é mãe, é base, que tirou. Vamos passar essa parte.
estamos ainda na questão do como. Então, primeiro a pessoa se conhece. Você se conhece. Que eu quero alcançar isso. Eu quero alcançar isso. Eu sinto que eu devo fazer. Porque a pessoa sente quando quer fazer algo. Ela deve sentir que não, isso aqui é para mim, isso não é para mim. Deve sentir. É conforme eu disse, o teu propósito é a tua emoção, faz a tua emoção e a tua emoção vai te conduzir naquilo que realmente é para o teu propósito. Então sente que não, esse trabalho não é para mim, não me sinto confortável. E você vai sabendo que é ou não bom para você. E você vai criando o próprio propósito. Ou você vai sabendo, né? O próprio propósito. E ao saber o teu propósito, você vai começar a entender quem é o igual, ou quem faz o igual, mesmo sendo o oposto, porque a tua parceira não é você, é teu oposto. Educação diferente, rosto diferente, gênero diferente. Ele é o oposto, mas só que é o oposto que te faz um. Ou seja, você começa a calcular. Eu gostaria que a minha parceira fosse alguém muito amável com as crianças. E que seja alguém que tenha visões da vida e queira alcançar coisas maiores na vida. Eu gostaria que a minha parceira fosse alguém que entenda, por exemplo, da importância da estrutura da família. Você vai criando essas coisas. E quando você se encontrar com alguém, é um exemplo que eu dou, te dizem que, olha, você conhece um jogador chamado Sadio Mané? Você conhece um jogador chamado Sadio Mané? Não. Oh, tá bom. O Sadio Mané, ele é assim, forte, preto, escurinho mesmo. Pinta assim o cabelo dele, né? Meio loirinho. É muito simpático, o sorriso quase nunca sai do rosto dele. E quando lhe atiram a bola, o primeiro gesto que ele faz é esse. Você não conhece o Sadio Mané. Você vai em algum lugar e encontra alguém forte, escurinho, então o cabelo dele meio loiro, o sorriso não sai da boca dele. Quando ele atira a bola, ele faz assim. O que você vai dizer? Este é o Sadio Mané. Este é o Sadio Mané. Pegou a visão? Esse é o Sadio Mané. E você vai perguntar, quem é esse? Oh, senhor, boa tarde. Como está? Quem é o senhor? Ah, eu sou o Sadio Mané. Ah, já que esperava que fosse o Sadio Mané. Por isso é que você vê alguém, você se aproxima, você conquista os tempos atuais. Não muda nada. Só devemos saber como aplicar a ciência. Você conquista a pessoa. Você conversa com ela. E você vai sabendo. Como você vai sabendo? O tempo de convivência que você vai conversando, vai lhe conhecendo, vai lhe observando o que ela faz ou deixa de fazer. Aqueles são os propósitos dele da vida. É como a pergunta que você faz ao Senhor. Quem é o Senhor? E ele vai te responder. Vai te responder como? Com agrado ou desagrado. Você vê que, não, isso aqui eu gostaria que... Eu contei que seria alguém muito amável com os meus filhos, mas é alguém que deixa as crianças dispersas. Então, criou já um desagrado. Quer dizer que já é uma linguagem para o teu estado emocional, para o teu propósito, que não é esse. Existem aquelas dificuldades dentro da união, que as pessoas têm que superar. Não estamos a falar disso. Vocês vão brigar, vão discutir. Olha, um dia a raiva vai passar, vai lhe puxar a orelha. As coisas acontecem. E muitos casais só não estão juntos hoje porque não entenderam esses desafios. Não entenderam que a união, ou
o casamento, é um desafio. Você não junta dois cabos elétricos assim, só de uma vez, porque vai criar quê? Choques, não? Você junta, ele dá, cria choque. Aquele choque é o desafio, mas te mostrou que apesar do desafio, ele foi só superado. Ele foi superado. Você pode lutar para o resgate de uma relação que os propósitos estão na contramão? Não vais conseguir. Porque esta batalha pode entender-se desta forma. Não propriamente, que os Também. propósitos estão na contramão. Sabe quando falamos desses propósitos que a pessoa deve apreciar? Você olha para a pessoa e você diz que essa pessoa tem isso, mas ela não consegue manifestar por falta de quê? Percebe? Uhum. Você olha para a pessoa e você diz que não. É como se diz a teoria do lapidar. Vamos lapidar esse cantor, vamos lapidar esse jogador. E começam a lhe ensinar, olha, deve estar assim, quando você está no local, deve estar se posicionado desse jeito, deve estar posicionado daquele jeito. Pouco a pouco ele vai correspondendo a vossas expectativas. Quer dizer que ele faz o quê? Se enquadra. Ok? Mas as pessoas pegaram o cantor por quê? Porque perceberam que ele vai de acordo com aquilo que eles têm como propósito. Mas desde que se lapida. Então você vai perceber isso, que essa pessoa tem aquilo que eu espero. Eu gostaria de alguém muito amável, eu gostaria de alguém muito isso ou muito aquilo. Você vai notar aquilo. E vai puxar para ti. Mas existem algumas coisas que ela não vai responder na hora. Daí se diz que o homem é o mestre da mulher. Porque é o homem que deve olhar sempre para o propósito. Não é a mulher que vai sentar e vai começar a concentrar que não, o meu propósito é esse. A mulher também deve fazer. Porque ela tem que perceber que esse propósito corresponde ao meu. Aqui vamos entrar só em outros pontos. Vamos explicar que quem segura o propósito é o homem. Por isso é que quem nasce sempre primeiro? O homem. Esquece essas coisas porque não, as relações hoje em dia não ligam, porque pode ser embora alguém mais velha, porque não sei o que, porque o profeta Mohammed tinha. Você é o profeta Mohammed? Come-se frutas maduras ou frutas verdes? A própria natureza ensina que quando você for para arrancar as frutas, deixa as mais novas e arranque as mais velhas. Quem surge primeiro é o homem. Depois a mulher segue. Por quê? Pensar que haja essa diferença. Essa diferença deve existir. Porque o homem é o mestre da mulher. Como é que você vai ser mestre se você não aprendeu mais? Você pode ser mestre de alguém que tem o mesmo nível que o teu? Ou você pode ser mestre de alguém que tem um nível superior ao teu? Não. Somos sempre mestres, guias, daqueles que vão aprendendo conosco a nossa ciência. E o lar é a ciência do homem. O lar é a ciência do homem. Mas é o ventre da mulher. Porque a mãe vai dizer aos meninos, olha, você está fazendo isso porque o teu pai ainda não chegou. Espera só, deixa só o teu pai vir. Vou lhe falar. Por que a mãe disse, deixa o teu pai vir? Ou diz para o menino, não faz isso, sabes que o papai não gosta. Não é assim? Por que a mãe diz isso?
Porque naturalmente, mesmo a pessoa não prestando atenção, naturalmente o homem é o mestre da casa. Naturalmente o homem é o mestre da casa. O homem instrui a mulher, olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo, tens de te comportar assim, tens de te comportar assim. Por isso é que o contrário disso dizem que a mulher é quê? Autoritária. Por que dizem que a mulher é autoritária? Porque não é o homem quem está a ditar as regras, não é o homem quem está a reger. Porque é o sol quem rege a lua. Todas as posições da lua que nós conhecemos é resultado da regência dos raios que? Solar. Porque, como se diz, a lua não tem luz própria, mas tem base própria. A mulher tem base própria. Tem base própria. Mas quem traz essa luz para essa base é o homem. Então, o homem deve olhar para os seus propósitos e buscar o correspondente aos seus propósitos. Se perceber que essa pessoa tem mesmo isso, mas está atrás, você precisa perceber. Nós, por exemplo, somos diamantes a ser lapidados. Quantos passaram e não prestaram atenção? Porque não estavam vinculados no seu propósito. Então, quando você diz, Diba, eu te encontrei. O que você diz, eu te encontrei? Porque estava vinculado dentro dos teus propósitos. É sempre assim. Eu sei que as pessoas vão entender. Elas poderão repetir de novo, porque são para repetir. As conversas são para serem repetidas. A pessoa pode ouvir e voltar a ouvir. Conforme as pessoas assistem séries, assistem filmes, têm que estudar para entender a ciência. Só assim não vais entender, por isso você vai perguntar, essa é qual religião? Essa é qual religião? Mas quando você ouve, você vê que, uau, não se parece com nenhuma religião. Porque até onde nós saímos, nos perguntam o que é que nós estamos a fazer. Eles acham que nós estamos perdidos. Eles acham que nós estamos perdidos. Os que nos conheceram onde nós saímos, só dizem, quando nos veem, né? Muitos só nos qualificam de acordo a onde nós saímos. Há quem tenta nos pesar, de acordo com o que ele conhece, por onde nós saímos. Mas o que nós somos, eles não conseguem falar porque eles não entendem. Eles não conseguem falar sobre isso porque eles não entendem. Então eles só vão pegar as coisas de onde saímos para falar de nós hoje. Por isso é que mesmo as pessoas atualmente não conseguem falar da África hoje. O foco todo é da África por onde nós saímos. Mas como aplicar essa África por onde saímos hoje? Um outro exercício. A questão da aplicação da história nos tempos atuais. Não é algo que nós devemos esperar apenas que o nosso governo faça. Existem coisas que não é o governo quem deve fazer na tua vida. Quando você decide que vai começar a dormir 21 horas, no máximo 22 horas, você espera que o governo decrete isso no país? Ou você decreta isso na tua casa? Os pais que dizem que na minha casa depois das 18h30 já não se entra mais. Esperaram o governo decretar isso? Ou eles fizeram isso? Existem coisas que nós
Provocamos. Então as pessoas, quando não conseguem provocar no presente, elas simplesmente vão buscar no passado. Mas só que não conseguem trazer do passado para o presente. Daí eles não conseguem explicar o que eles não conhecem no presente. Por se pedir para muita gente, muitos irmãos que falam sobre religião, espiritualidade, que nos expliquem a ciência atual na ciência do passado. Ou a ciência do passado na ciência atual. Hoje nós estamos a usar o telemóvel para ver a imagem das pessoas, videochamadas. Os antigos já usavam água. Já ouvimos sobre isso? Alguns de nós já chegamos a ver. Os antigos usavam água para comunicar. Quero falar com tia fulana. Tia fulana, tia fulana, tia fulana. Eu fulano estou a te chamar. Essa água aqui tirei no rio fulano, no rio X. É o nosso rio daqui. Tia fulana vai sentir, vai me chamar. Algumas também pegavam o mesmo sistema de água, algumas por outros meios, né? Algumas corporação, mediunidade, alguma coisa. Mas outra vai sentir. Por ser alguém que entende, vai pegar também o quê? Vai me chamar. E vão conversar. Vão conversar. O mais velho uma vez me disse que a tia dele no mato queria ver um dos filhos, que é o único filho que ela não via, já há alguns meses. Ele estava lá no mato, foi visitar a avó. Tia não, foi a avó. E queria ver o irmão do pai dele. Porque não via mais esse irmão do pai. Ele disse, estou com saudade do fulano. Ele era mais pequeno. Naquelas nossas conversas das experiências, né? Onde eu recebi essa conversa. Estou com saudade do fulano. Do teu pai fulano. Que é o irmão mais novo do pai dele. Disse, vou lhe chamar. Tem que vir aqui amanhã. Ele ficou assim, como assim vou lhe chamar? Tem que vir aqui amanhã. A avó não tem telefone. E os que podiam fazer isso, porque lá, quando eles levavam os filhos dele, que são os netos da mãe, né? Que é para ir, do pai, que é para ir ver o pai e a mãe lá no mato. Eles não deixavam o telefone nos filhos, vão manter comunicação lá. É como se tivessem eles prender para aprender o que está lá. Se queres ver o teu filho, tens que ir buscar. Você não liga, tipo, eu vou vir te buscar amanhã. Então eles cortaram essa comunicação. Então a avó não tem telefone. Os filhos dela, para vir lhe ver, ela tem que mandar mensagem nos carros que vêm aqui buscar produto ou alguma coisa. Mas não tem carro e não vai vir agora. Essa semana aqui não tem carro. Como é que essa informação vai chegar? Diz que ela subiu numa montanha. Não uma montanha muito grande, uma montanha normal. No Isorro tem muitas, né? Chegou num apito antigo, de madeira. E tocou. Fulano, fulano. Eu tua mãe, estou te chamar. Fez isso 3 vezes. Fechou de novo. Ele disse, dia seguinte de manhã, no nascer do sol, está vendo aquela aurora? Ele está vendo o carro, está vindo. A avó dele fez isso de manhã. Assim, hoje de manhã, antes de ir na lavra, fez. E de manhã, no nascer da aurora, o pai dele chegou, o irmão do pai, nesse caso, chegou para saber como é que estava a mãe. A mãe disse, eu que te chamei.
Então os antigos já sabiam. A ciência só fez o quê?